A auditoria no Corinthians virou caso de polícia. Saída de Matheus Bidu do Timão. Neto passa vergonha e vomita de novo nas telinhas. Novo interessado pelo Wesley e você não vai acreditar em quem que é. Carlos Miguel vai sair. Te trago todas as atualizações hoje. E mais, Corinthians e Botafogo, todos os detalhes agora no Boletim Corinthians. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações. E eu vou começar o Boletim Corinthians de hoje falando sobre Carlos Miguel. O goleiro do Corinthians recusa proposta de renovação e diretoria teme acerto com o clube inusitado. O Timão pode perder o seu principal goleiro, que tem uma multa baixíssima para o exterior. O Corinthians conta com Carlos Miguel para ser seu goleiro titular após a saída de Cássio para o Cruzeiro. A expectativa da diretoria e da Fiel é que, pelos próximos anos, o arqueiro permaneça como o guardião da meta alvinegra. Todavia, ao revisar o contrato do jogador, Augusto Melo foi pego de surpresa com um vínculo feito pela gestão passada. Isso porque, a partir de janeiro do ano que vem, a multa rescisória do atleta cairá para apenas 4 milhões de euros, conforme previamente estabelecido por Duílio. Com isso, a equipe que desejar contar com Carlos Miguel precisa pagar apenas 22 milhões e meio de reais. Visando acabar com isso, o Corinthians se reuniu com seu novo titular e propôs uma renovação, a qual foi recusada. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola, em reunião realizada no último sábado, dia 25, o Timão tentou acordo com os representantes do jogador, mas não avançou. Isso porque os valores oferecidos pelo clube supostamente não agradaram o jogador. A fonte afirma que o Corinthians ofereceu um salário de 350 mil reais por mês, o que foi considerado baixo. Vale ressaltar que, em seu contrato de jogador reserva, Carlos Miguel recebe 250 mil reais mensais. Nicola afirma que tanto o goleiro quanto seu empresário acreditam que a valorização salarial deve ser maior e aguardam a nova proposta. O jornalista ainda revelou que o clube quer renovar com o atleta o quanto antes, temendo uma possível proposta de clubes da Arábia Saudita pelo jogador. A notícia chega pelo somosfanáticos.fãs. Nação corintiana tem que valorizar o Carlos Miguel ou não? Tem que dar um salário digno a ele de pelo menos uns 500 mil reais? Deixe nos comentários qual o salário que você acha que seria ideal para o Carlos Miguel. Corinthians e suposto laranja no contrato com intermediadora na Vaidbet. Investigação da polícia quer acesso a contrato de Corinthians com a Vaidbet e todos os documentos da intermediação. A Polícia Civil do Estado de São Paulo deve avançar nos próximos dias nos primeiros passos da investigação para apurar a participação de um laranja envolvendo o pagamento de comissão do contrato do Corinthians com a patrocinadora Master Vaidbet. A abertura do procedimento foi revelada em primeira mão pelo ESPN e a notícia chega pelo portal espn.com.br. O documento que determina o início da apuração inicial, no qual a ESPN teve acesso, detalha que Alex Fernando André, mais conhecido como Alex Cassundé, será convidado para prestar esclarecimentos sobre o caso, apresentando inclusive documentos a respeito da questionada comissão de intermediação. Alex Cassundé é sócio proprietário da agência Rede Social Media Designer Limitada, que atuou como intermediária no contrato entre Corinthians e Vaidbet. Como informou a ESPN, o Corinthians chegou a enviar à empresa uma notificação extrajudicial cobrando esclarecimentos pelas notícias de transferências, uma no valor de 580 mil reais e outra no valor de 462 mil reais para a New Way Soluções Integradas em Serviços Limitada, empresa cujo nome consta no nome de um laranja. A investigação será conduzida pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania e ainda efetuará pesquisas em fontes abertas e restritas envolvendo a empresa New Way Soluções Integradas e Serviços Limitados, além de contato com a mulher, que é o laranja, que sequer sabia sobre a New Way Soluções. Além das ações ligadas à intermediária do contrato, o processo investigatório inicial ainda se voltará ao Corinthians para detalhes sobre a existência do contrato do clube com a rede social Media Designer, além da requisição da íntegra do acordo firmado com a Vaidbet. A investigação é por possível crime contra a administração e surgiu com base no artigo 5º, parágrafo 3º do Código Penal, que afirma que, abre aspas, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações,
mandará instaurar inquérito, fecha aspas. O mesmo departamento de polícia já investigou no passado, por exemplo, possíveis crimes de lavagem de dinheiro no Corinthians. Em novembro de 2023, às vésperas da eleição no clube, sobre a gestão do Duílio Monteiro Alves, na ocasião, nada de ilegal foi encontrado. Alex Cassundé atuou na equipe de comunicação de Augusto Melo para presidente do Corinthians durante a sua campanha eleitoral. Fique atento no canal Boletim Corinthians para todas as informações deste caso. A notícia chega pelo portal espn.com.br. Evolução de Hugo pode gerar perda no elenco. Isso porque a boa fase de Hugo não afeta somente ele, mas outra peça no elenco, que é Matheus Bidu. Matheus Bidu teve chances como titular em 2023, mas não conseguiu agarrar a sua chance e virou o banco de reservas de Fábio Santos. O defensor novamente fica longe de assumir a posição. No início do ano, chegou muito próximo de ser negociado junto ao Santos, mas as tratativas acabaram não avançando. Porém, seu futuro agora fica totalmente aberto, com grandes chances de sair em breve. Caso uma oferta chegue na mesa de Augusto Melo e agrade, o Corinthians não deve fazer forças para mantê-lo, até mesmo levando em consideração que Diego Palacios está mais próximo de voltar aos gramados. A permanência de Bidu acabou sendo confirmada também pelo lado que o equatoriano teve uma lesão mais grave no joelho, tanto que está há muito tempo no departamento médico e ainda não conseguiu se recuperar 100%. Essa provável saída fica ainda mais evidente depois que Antônio Oliveira derramou elogios a Hugo, comprovando sua confiança no lateral. Nação corintiana, a saída de Matheus Bidu do Corinthians está aprovado ou não? Tem que segurar ele para caso o Palacios não der certo? Eu quero saber de você, deixe nos comentários. O Barcelona quer se reforçar na próxima janela de transferências e, segundo o jornalista Albert Fernandes, há nomes sendo monitorados e um deles é o de Wesley, do Corinthians. O jogador é visto como uma opção de baixo custo para o Barcelona e estar no radar. Nusa e Doé surgem como duas opções. Wesley está com moral no mercado da bola. O jovem jogador do Timão vem sendo especulado em diversas equipes. West Ham, Atlético de Madrid e Manchester United são uma delas. Considerado uma das principais joias do futebol brasileiro, o ponta, que está com 19 anos de idade, já se firmou como titular absoluto do time comandado por Antônio Oliveira. Na atual temporada, Wesley tem 27 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. Em 2023, foram 3 participações diretas em gols nas 34 partidas disputadas. O jovem Wesley tem tudo para dar certo. Nação corintiana, onde você quer ver o jovem Wesley jogando este ano? Barcelona, Manchester United, West Ham, PSG? Deixe seus comentários. Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola, passou vergonha quando Rafael Brandino, empresário de Igor Coronado, deu-lhe uma lapada sobre uma das publicações de Neto, falando sobre Igor Coronado, que tinha sido uma péssima contratação no Corinthians. Neto não quer deixar para trás e, para se defender, também soltou a bomba. Nas falas de Neto, abre aspas, não tem problema nenhum enquanto ele falar no Twitter. Foi ele quem contratou o Júnior Moraes no Corinthians, 2 anos. Esse mesmo empresário. Igor Coronado não tem nada a ver com isso. Menino nunca deu respostas. Eu não falo o nome do cara, eu não falo o nome dele. Ele tem direito de criticar aquilo que eu falo, que todo mundo fala, e está tudo certo. Um gol em 3 meses, mas um golaço. Tem que ser titular. Jogou muito bem. Para mim foi o melhor jogador em campo. Um gol em campo para quem ganha 2 milhões é muito pouco nas estatísticas. Agora, se o Corinthians fizer metade dos gols que eu fiz no Corinthians, parabéns para ele. Você, empresário, arranja tanta confusão para o seu. Eu entendo que tem que defender. Talvez você enxergue desse jeito, mas eu não enxergo assim. Calma, não pressiona o menino, não pega um Twitter de um torcedor que está reclamando que não vai jogar de titular e arrebenta o Antônio Oliveira. Antônio Oliveira colocou ele de titular, jogou muito. Coronado, você é muito bom de bola, que por sinal é você que joga e não seu empresário. Fecha aspas. Neto disparou no programa Os Donos da Bola e vamos continuar acompanhando para ver qual será o desfecho dessa questão. Além de Félix Torres, Romero também desfalcará o Corinthians. Isso porque Romero foi convocado na seleção brasileira. Romero será desfalques nos jogos contra Atlético Goianiense e São Paulo, todos válidos pelo Brasileirão. Sendo assim, se a seleção paraguaia avançar na fase, o Romero pode desfalcar o Corinthians por até 9 jogos.
Corinthians e Botafogo, onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão Série A. Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado, 1º de junho, às 21 horas no horário de Brasília, na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este confronto marca o retorno do Brasileirão após uma pausa de mais de 2 semanas devido aos alagamentos do Rio Grande do Sul. As rodadas foram adiadas e agora o campeonato retoma a partir do ponto em que foi suspenso. O Corinthians entra em campo embalado por uma sequência positiva de 3 vitórias consecutivas sobre o comando de Antônio Oliveira. O Timão superou o Argentino Júnior, o Racing Uruguai, pela Copa Sul-Americana e venceu o América de Natal na Copa do Brasil. Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª posição no Campeonato Brasileiro, com 5 pontos acumulados em 2 etapas, 1 vitória e 3 derrotas. Por outro lado, o Botafogo também vive um grande momento. A equipe carioca, dirigida por Arthur Jorge, está invicta a 5 partidas e garantiu a classificação para as próximas fases da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Este desempenho só refletiu no Brasileirão, onde o Botafogo ocupa a 4ª posição com 10 pontos. Uma provável escalação para o Timão conta com Carlos Miguel, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, Hugo, Ranielli, Breno Bidon, Garro, Coronado, Wesley e Yuri Alberto. Nosso técnico é o Antônio Oliveira. Nação corintiana, eu quero saber de você qual que é o placar que você acha que vai acontecer entre Corinthians e Botafogo. 1-0 para o Timão? 2-0 para o Timão? Vai dar empate? O Botafogo leva? Eu quero saber de você. Deixe nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações.